Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar continuidade à nossa leitura dos incisos do artigo 5º da Constituição Federal. E recadinho para vocês. Amanhã, feriado, bom para estudar. Revejam o conteúdo, façam questões para praticar e conseguir relembrar os assuntos que já foram discutidos. Então, vamos continuar com mais 5 incisos hoje. Vamos começar com o inciso de número 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, se uma pessoa ela já tem um direito garantido, uma lei nova ela não pode tirá-lo. Se um contrato, um negócio ele foi feito conforme a lei da época, ele não pode ser anulado por uma nova legislação. É uma decisão judicial definitiva, ela não pode ser alterada por uma lei nova. Então, temos alguns exemplos como aposentadoria. Um trabalhador ele se aposenta com base nas regras antigas. Se uma reforma da Previdência mudar as regras depois, ele não pode perder os benefícios já adquiridos. No caso de um contrato de aluguel, se a pessoa assinou um contrato de aluguel de 5 anos sobre uma regra específica, se uma lei nova surgir, ela não pode alterar as condições previstas no contrato. Uma decisão judicial definitiva, se alguém ganha uma ação na justiça e o caso ele já foi encerrado, uma lei nova ela não pode reabrir o processo para prejudicar essa pessoa. O inciso 37 diz que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Esse inciso ele proíbe a criação de tribunais ou juízos especiais para julgar casos de forma arbitrária, garantindo que todos sejam julgados pelos tribunais previstos na lei, com imparcialidade o devido processo legal. Nenhuma pessoa ela pode ser julgada por um tribunal criado apenas para o seu caso específico. Todos devem ser julgados pelos órgãos judiciais previstos na Constituição. Garante, nesse caso, um julgamento justo e imparcial, sem interesse político ou jurídico. No caso de perseguição política, por exemplo, o governo ele não pode criar um tribunal especial para julgar opositores políticos ou um grupo específico de pessoas. Um exemplo também de crimes de alta repercussão. Mesmo que o crime ele tenha um grande impacto social, ele deve ser julgado pelos tribunais comuns, sem necessidade de uma corte específica para o caso. E aí o inciso 38 vai dizer que é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei assegurados, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, esse inciso ele garante a existência do Tribunal do Júri, um órgão do Poder Judiciário, que é responsável por julgar crimes dolosos contra a vida, como homicídio, infanticídio, até mesmo no caso do suicídio. Quando a gente fala na questão da plenitude de defesa, o réu ele tem o direito a se defender amplamente com todos os direitos garantidos. Referente ao sigilo das votações, quer dizer que os jurados eles votam de forma secreta, sem influência externa. Quando falamos da soberania dos vereditos, a decisão dos jurados ela deve ser respeitada e não pode ser alterada pelo juiz. Da competência dos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri ele julga casos em que existe a intenção de matar. Como exemplo, o crime de homicídio. Se a pessoa ela é acusada de matar outra de forma intencional, o julgamento será feito pelo Tribunal do Júri, onde os cidadãos comuns decidirão se o réu é culpado ou inocente. No caso de uma decisão dos jurados, é soberana.
Se os jurados absolverem o réu, o juiz não pode condená-lo, mesmo que ele discorde dos jurados. E o inciso 39 vai dizer que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Esse é o princípio da legalidade penal. Ela garante que ninguém pode ser punido por uma conduta que não estava prevista na lei. Além disso, as penas elas só podem ser aplicadas se já estiverem previstas em lei antes da prática do fato. Nenhuma pessoa pode ser punida por um ato que não era crime quando for cometido. As penas aplicadas, elas devem estar previstas na legislação vigente na época do crime. Evita, no caso, as prisões arbitrárias, garantindo segurança jurídica. As leis penais, elas não podem retroagir para poder prejudicar alguém, apenas para beneficiar. Então, um crime criado depois do ato, a pessoa realizou uma ação que não era crime na época, mas uma nova lei passou a considerar crime, ela não pode ser punida retroativamente. Se um crime ele tiver a sua pena aumentada por uma nova lei, essa mudança só vale para os crimes cometidos após a alteração. Para crimes anteriores, vale a pena antiga. E aí, o inciso 40 diz que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar ao réu. Então, determina que as leis penais, elas não podem ser aplicadas de forma retroativa para prejudicar alguém, mas podem retroagir se forem mais favoráveis ao réu. Se uma nova lei ela cria uma punição mais severa, ela só vale para os crimes futuros. Se uma nova lei ela reduzir as penas ou descriminalizar um ato, ela pode beneficiar quem já foi condenado. Isso garante a segurança jurídica, impedindo que as regras do jogo elas mudem depois que o fato já ocorreu. Então, se uma pessoa ela foi condenada a 10 anos de prisão por um crime e depois uma nova lei ela reduz a pena para 5 anos, o condenado ele tem direito a essa redução. Se um crime tinha pena de 5 anos e uma nova lei aumentou para 8 anos, essa mudança só vale para os crimes cometidos após a alteração. Se algo que era crime ele deixa de ser considerado crime por uma nova lei, quem já foi condenado pode ser beneficiado e até ter a sua pena extinta. Por hoje é isso, são esses incisos e aguardo vocês na próxima.